Oi! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o plugin Define 2 da Nik Collection, um plugin muito legal para reduzir ruídos em imagens. Antes, com todo o ruído, e depois. E ele tem várias funções para você ser criativo quando tiver reduzido o ruído daquelas imagens com o ISO altíssimo. Vamos lá? Beleza. O Nik Define é um plugin que faz parte da coleção da Nik Collection, que era um plugin gratuito e agora ele é da empresa DXO ou DXO, é um plugin pago. O link para a versão trial e você dar uma baixada e decidir se compra ou não está na descrição desse vídeo. Mas é um plugin muito legal para você que não tem uma câmera que gera uma relação de ruído muito bacana ou fotografa à noite e tem ISOs muito altos nas suas fotografias. Então ele tira o ruído de uma forma profissional. Bom, estou aqui com essa imagem que vai nortear esse capítulo, né? Esse vídeo. Ela foi utilizada um ISO 6400. Então é um ISO bastante ruidoso. Se vocês forem ver, ó, tem ruído em praticamente toda a imagem. Realmente ruído é o que não falta para a gente trabalhar nessa imagem. Tudo bem, eu vou dar o zoom normal, voltar aqui para a galeria, clicar com direito, editar em Define 2. A gente já tem uma coisinha ruim. Ele não conserva o RAW, ele transforma a imagem, nesse caso para TIFF. Então, se você vai fazer algum ajuste no color range, se você vai reduzir os realces, aumentar as sombras, faça antes de ir para o Define, porque a função RAW vai embora quando você exporta essa imagem. Então, no caso, editar uma cópia com ajustes do Lightroom. Bom, assim que você abre o Define, ele já faz uma redução automática para você, que já fica muito bom. Eu vou trabalhar sempre com zoom aqui, porque o YouTube realmente deprecia bastante a imagem, fica complicado da gente realmente ver acompanhar essa redução de ruído. Então vou apertar Ctrl mais aqui e vou arrastar para a cara desse cidadão. A gente já pode acompanhar o antes e o depois. Ele reduz bastante o ruído. Ah, mas como ele reduz o ruído? Bom, para isso eu vou voltar ao normal. Você pode notar que ele tem vários quadradinhos aqui, ó, vários bloquinhos. Então ele faz na imagem inteira pontos de medição de ruído e faz um borogodó aí bacana para justamente reduzir o ruído da imagem como um todo. Então são microcálculos que ele faz com base nas regiões da sua imagem, beleza? Bom, mas essa é a forma automática, tá bom? Eu já quero começar mostrando os modos de visualização. Então esse é o modo de visualização de imagem única. Aqui a gente vai ter dividir visualização, onde a gente tem antes, ó, imagem ruidosa e depois a imagem com bem menos ruído e ainda com uma nitidez muito bacana. E a função de comparação, onde a gente vai ter o antes e o depois e você consegue trocar lado a lado, em cima e embaixo, enfim. Vou ficar aqui com a forma padrão. Mas vamos supor que você não gostou da forma com que ele trata manualmente a redução de ruído. Então, você deve sair do método automático, tá bom? E aí a gente deve ir para o método manual. Você vai clicar em reiniciar. Ok, ó, voltou todo o ruído. E como é que a gente faz com o método manual? Bom, você vai pegar um quadradinho desse aqui, adicionar retângulo e vai fazer quadradinhos em locais que você quer que ele analise o ruído. Então, a pele dele, eu quero que ele faça essa análise. Vou clicar de novo e adicionar um novo quadradinho aqui, ó, em partes escuras, que é onde geralmente tem ruído, tá? Vou adicionar mais um, essas paredes aqui. E vou clicar em medir ruídos. Ele faz um cálculo e agora ele já tem um novo resultado com base em que eu coloquei. Vamos lá, vamos dar um zoom e vamos ver se mudou, se melhorou, se piorou. Antes e depois ele reduziu mais ainda o ruído. Muito bacana o trabalho que ele faz. Ok, só que uma redução de ruído é sempre uma balança, né? Reduzir ruído significa tirar um pouco a nitidez da imagem. E aí a gente tem formas de trabalhar esse balanço para ficar do jeito que a gente quer. Então, eu vou sair do modo de medir e agora eu vou para o modo de reduzir,
ok? E a gente vai ter várias formas aqui de interagir com essa imagem. Começamos com o ruído de contraste. Vamos falar sobre os dois tipos de ruído. Ruído de contraste é justamente o grão, né? Aquele grão que o ISO mais alto proporciona, é justamente o ruído dessa imagem. Quando eu coloco visualização em nada, realmente tudo isso aqui é ruído de contraste. E ruído de cor não é tanto o caso dessa imagem, mas é aquele ruído que vem realmente com uma corzinha, vem um rosinha, vem um verde, ele é colorido. Então você vai tentar reduzir ou voltar atrás esses dois tipos de ruído. Por exemplo, se eu mexer nesse ruído de cor aqui, ó, provavelmente a gente não vai ter muito resultado. Ó. Vou botar no máximo, a imagem permanece a mesma, eu vou tirar a redução de ruído de cor e quase não vai aparecer um ruído aqui. Então, não é o caso da nossa imagem esse ruído de cor. Vou voltar aqui para o 100%. Já o ruído de contraste, ó, quando eu tiro completamente, volta todo o ruído, porque realmente é o caso daqui. E um ruído de contraste 200, a imagem fica mais pastosa, fica sem ruído, mas fica como se fosse uma pintura. Então a gente vai utilizar um jogo de cintura. Eu achei que o 100% ele realmente tirou um pouco a nitidez, então eu vou reduzir aqui para 80% e eu estou bastante feliz. Ó. Antes e depois, nossa, como ficou bacana. Só que a gente tem mais opções de interação. A gente tem os pontos de controle, que eu inclusive já falei em outros vídeos dessa coleção da Nik Collection, certo? A gente tem um ponto de controle que vai remover as configurações de redução de ruído de algum ponto da imagem e outro que vai adicionar mais configuração para a gente realmente reduzir o ruído de uma parte estratégica da imagem. Então vou fazer o seguinte, ó, vou escorregar um pouquinho mais para cá e eu vou querer menos redução de ruído nesse cidadão aqui. Então vou clicar, ó, no ponto de controle menos, clicar aqui na cara dele, certo? A gente tem alguns ajustes aqui. O ajuste de cima é o quanto o raio de atuação. Ó. Vou querer esse raio de atuação aqui, que é realmente a cara dele. Note que agora todo o ruído voltou, certo? Porque é um ponto de exclusão. Então, ó, nesses dois microajustes, o ruído de contraste e o ruído de cor, ele zerou. E agora voltou todo o ruído da cara dele. Se eu quiser o ruído novamente, eu aumento aqui. Se eu quiser redução de ruído, e agora já não está com ruído. Então, por alguma razão bizarra, vamos supor que eu queira o ruído na cara dele. Então, o ponto justamente de exclusão é esse. E aí a gente tem um ponto para aumentar mais ainda as configurações, que é o do maisinho. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou para essa tatuagem aqui, ok? Então, eu vou, vamos supor que eu queira ruído nessa tatuagem. Tá? São coisas hipotéticas. Então, eu vou para um ponto de controle positivo, clico aqui, logo reduzo aqui o raio de atuação para ficar só na tatuagem. E no ruído de contraste que está 100%, eu vou colocar 200%. Então a tatuagem vai ficar mais macia, mais cremosa, porque eu utilizei esse filtro de ajuste aqui positivo. E caso eu queira duplicar um controle desse, vamos supor que eu queira realmente reduzir bastante o ruído dessa camisa aqui, eu aperto Alt, clico e arrasto. E aí a gente vai ter uma cópia agora com os mesmos ajustes. Beleza, deixa eu voltar para a cara do meu amigo aqui. A gente tem os modos de exibição. O modo RGB é o modo que mostra os 3 canais de cores que compõem as nossas imagens, ou seja, é o que eu estou vendo aí na tela. Mas o modo das 3 cores, né, vermelho por exemplo, é bacana a gente ter acesso a isso porque a gente consegue ver qual canal ruidoso, caso a gente queira tirar o ruído de apenas um canal. A gente vê, ó, que o canal verde tem algum ruído, o azul é muito escuro e o vermelho, que é a cor da pele, né, por isso que ele está mais claro, fica mais claro os pixels representativos da cor vermelha. Então a gente pode trabalhar a redução de ruído de um canal específico, mas é uma forma de ver. A gente tem aqui a luminância, que mostra pra gente o ruído de contraste, ó, antes, cheio de ruído, e depois. E a crominância. Aprendi esse nome lendo o manual desse software para fazer o vídeo para vocês. Que diz pra gente se tem ruído de cor. Nesse caso não tem muito ruído de cor. E aqui a gente tem as máscaras de ruído de contraste e máscara de ruído de cor. Ele vai mostrar onde está tendo redução no caso de ruído de contraste. Eu vou diminuir o zoom da tela. Ou seja,
Quanto mais claro, mais ruído de contraste está sendo aplicado, e quanto mais escuro, menos ruído de contraste. Não sei se vocês lembram, mas na tatuagem e na camisa eu apliquei muito ruído de contraste, certo? Na imagem inteira está em cinza 50%, ou seja, está sendo aplicado ruído de contraste no 100%, então é um meio termo entre o 0 e o 200%, que é o limite, e na cara da segunda pessoa aqui está preto, ou seja, lembra que eu tirei toda a aplicação de ruído de contraste. Então nessas máscaras aqui a gente vê a aplicação de ruído de contraste e de ruído de cor. Beleza? Então é isso aí. Vamos voltar para o RGB. Vamos apagar todos esses pontos de controle aqui, para a gente fazer uma outra forma localizada de redução de ruído, que é justamente, ó, ao invés dos pontos de controle, a gente utilizar variações de cor. E aí é bem simples, ele dá 3 opções para a gente reduzir o ruído de uma cor específica. Então eu vou fazer o seguinte, vamos novamente dar um zoom na cara do rapaz da esquerda, tá? E eu vou escolher, por exemplo, esse primeiro menu aqui. Vou clicar no conta-gotas, essas cores são só sugestões. Clico no conta-gotas, clico na pele dele. Ele vai mudar aqui, ó, para a cor da pele dele. E ele vai aplicar essa redução de ruído, tanto de contraste quanto de cor, só dessa cor aqui. Então, a pele dele e o que há de vermelho na imagem, o que é muita coisa, vamos convir, vai reduzir o ruído. Então, ó, se eu reduzo aqui o ruído de contraste, ó, volta o ruído da pele dele. Se eu aumento no máximo, a pele dele fica cremosa, porque está na cor específica que eu estou utilizando. E eu posso adicionar 3 cores. Beleza. Muito bem. Clicando aqui em mais, tem uns ajustes que podem nos ajudar a voltar certos detalhes quando a gente reduz ruído demais. Eu acho que está perfeito aqui. A gente consegue ver um antes bem ruidoso. Olha. E um depois equilibrado. Mas a gente pode, se quiser, preservar as arestas, né, os detalhes da imagem. Se quiser, você clica aqui e a gente nota uma... Talvez no YouTube não dê para notar, mas a gente nota uma leve volta dos detalhes da imagem. Ó, se a gente colocar muito, vai voltar algum ruído, mas mesmo assim, ele faz um trabalho muito competente para reduzir as arestas. Vou colocar aqui em 80%, para reduzir os ruídos e para voltar as arestas antes e depois. Nesse caso, redução de artefato JPEG, não é o caso, eu utilizei uma imagem, uma câmera mais nova, em alta resolução, mas clicando aqui, se sua imagem for realmente muito ruim, muito pebinha, com um JPEG com bastante artefato, você clica aqui e ele dá uma reduzida. Nesse caso não fez nada porque não foi o caso. Debending é quando ele forma uma linha horizontal ou vertical, meio que um gradiente, um degradê, quando você... é bastante exagerado nos ajustes. Isso acontece muito quando você fotografa céus e você quer diminuir bastante os realces ou colocar, enfim, um efeito muito exagerado do color range, né? E uma hora a imagem não tem mais informação para mostrar para você. Aí ele faz essa linha, né? E aí, caso você esteja enfrentando isso, você clica aqui em Debending e diz se essa linha é horizontal ou vertical. Não é o caso aqui. Para terminar, a gente tem a nossa lupa aqui, que mostra... conforme eu uso o mouse, né? Onde é que está o cursor e o antes, o depois. Olha que massa, a gente já consegue ver aqui de forma muito bacana. Ah, mas se eu quiser fixar, só clicar nesse pininho aqui, ó, fixo. E aí o mouse já não é mais o comandante da lupa. A gente tem aqui, ó, o modo de selecionar, que é o padrão. A gente consegue, com a tecla Z, né, utilizar o modo zoom, que é só apertar e clicar onde eu quero. Aqui é o contrário, é a ferramenta Pan, no sentido da gente conseguir, ó, andar de imagem para outra. E vou voltar ao normal aqui, só para vocês verem essa última ferramentazinha, que ele modifica o cenário para a gente poder acompanhar com um contraste um pouquinho diferente a nossa imagem. E depois que você termina todas as edições, você clica em salvar e ela vai voltar de onde veio, para o Photoshop, para o Lightroom. Dessa vez uma imagem TIFF, que é o caso dessa imagem aqui. E é assim que a gente utiliza o Nik Define da Nik Collection. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem pela hóstia, que toda semana tem vídeo novo no canal Tratando Foto. Meu Instagram tá aí na tela, muito obrigado por sua atenção e boas fotos!